Pontinho, gente. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre a história, ou melhor, sobre o contexto histórico do movimento hip hop, ou melhor, o contexto histórico do nascimento do movimento hip hop, certo? A gente aprende que nenhuma cultura nasce do nada, certo? O Herc e Cindy Campbell não pegaram um dia do nada e falaram, vamos começar a fazer. O grafite não surgiu do nada, os DJs não surgiram do nada, B-Boys e B-Girls não surgiram do vácuo, certo? Todo movimento cultural tem uma referência da onde eles surgiram e a gente vai falar sobre isso, certo? Porque para a gente poder aprender a falar sobre produção cultural dentro do hip hop, primeiro a gente tem que saber da onde a gente veio para entender para onde que a gente quer chegar, certo? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do contexto. Eu não vou falar necessariamente sobre o hip hop, ou, por exemplo, eu não vou falar como que surgiu exatamente o break, o grafite, os DJs, os MCs, certo? Eu não vou falar nessa aula sobre o hip hop, sobre o nascimento e a chegada do hip hop no Brasil, certo? Eu vou trazer mais a questão do contexto histórico anterior ao hip hop e quais foram as condições sociais que levaram ao hip hop, beleza? Então vamos começar. Primeiro eu vou mudar aqui a apresentação para vocês terem uma noção do que era o Bronx quando o hip hop surgiu, ou melhor, quando ele estava para começar a surgir, beleza? Esse aqui é o Bronx no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, certo? Nos anos 70, os Estados Unidos foi marcado por uma erupção social, com movimentos sociais como os Panteras Negras, o movimento hippie, o movimento estudantil, os Young Lords de Chicago, que era o movimento hispânico. Então, nos anos 60, a gente teve todo aquele boom, né, das revoluções socialistas também ali pelo mundo, no começo dos anos 50, anos 60, certo? A gente estava, a Guerra Fria estava ali no auge. Então, os anos 60 foi marcado por essa erupção social. E aí entraram os anos 70, que foi marcado pela decadência desses movimentos sociais, ou melhor, não decadência, destruição sistemática do governo americano. Né? Quando a gente pega para estudar a história do Partido dos Panteras Negras, a gente entende que o partido não acabou, ele foi destruído, implodido de dentro com espiões do FBI. Inclusive, recomendo vocês estudarem a história do FBI, ela tem muita ligação com a própria história dos Panteras Negras, beleza? Então, nos anos 70, a gente tem a morte dos grandes líderes, né, sociais, a gente tem a morte do Kennedy, a gente tem a morte do Luther King. Então, toda a esperança americana estava indo por água abaixo, estava sendo assassinada. E aí, Nova York, e especificamente Nova York, estava em crise. A cidade estava à beira da falência, a cidade não tinha dinheiro. E o que acontece quando o capitalismo não tem dinheiro? Ele começa a cortar dos mais pobres. Então, todos os programas sociais da cidade estavam sendo cortados dia sim, dia também. A polícia estava... nessa época também o governo americano estava injetando cocaína nas comunidades negras e latinas para destruir também qualquer possibilidade de revolução interna. A gente pega também a história dos Panteras Negras, a gente percebe que isso também aconteceu. Então, programas sociais sendo encerrados, cocaína sendo injetada, cocaína e crack sendo injetada na quebrada. E aí, nesse cenário todo, o South Bronx foi considerado a capital mundial da decadência urbana. E por que o South Bronx ficou desse jeito? Ficou essa mesma catedral aqui, a gente tem uma foto panorâmica, esse era o South Bronx, parece realmente cenário de guerra. Se a gente pega fotos aí da Palestina antes e depois, né, da invasão e do genocídio de Israel, a gente vai ver que é muito parecido, né, com essas cenas aqui do South Bronx, né, de escombros mesmo. Por que isso aconteceu? Eu quero que vocês imaginem a quebrada de vocês sendo cortada por uma via expressa, não de um dia para o outro, mas de um momento para o outro, de alguns meses para o outro, certo?
que isso vai fazer com a sua quebrada, não só com a questão arquitetônica, mas com a questão social do seu bairro, né? Isso vai acabar com a vida social, porque não é uma avenida de acesso ao bairro do Bronx, porque isso pode trazer melhorias para o bairro, porque as pessoas podem ter mais acesso. Não, é uma rodovia expressa. É como se cortasse o bairro de vocês com uma marginal, né? Como, por exemplo, a Marginal Tietê em São Paulo. Então, isso acabou com o Bronx. E antes disso, o Bronx era um bairro de efervescência cultural. A gente teve uma forte migração de judeus, italianos, negros e latinos no Bronx. Nos anos 50 e 40, a gente teve até filmes do Frank Sinatra sendo gravados no Bronx. Então, o Bronx, as danças como salsa e mambo estavam estourando ali no Bronx. Tanto que tem um documentário muito bom sobre o início do movimento hip hop, que o nome é From Mambo to Hip Hop. Depois eu vou trazer todas essas referências para vocês, não se preocupem. Que conta exatamente isso, como que o Bronx foi de uma cultura do mambo e da salsa para o break e para o hip hop. É muito interessante, porque ele traz essa perspectiva mais cultural, não só da guerra de gangues. Então, o Bronx, antes disso, era um bairro de efervescência cultural. Aí ele é cortado. Primeiro, né, tem a questão da decadência econômica, né, da própria cidade. A gente tem a questão social das drogas sendo injetadas, mas a gente também tem a criação dessa avenida expressa. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome dela. Se eu não me engano, é Cross Bronx Expressway. Enfim, o nome exatamente não é tão relevante. O contexto é mais importante. Então, a gente tem o Bronx sendo cortado, rasgado no meio por essa via expressa. O que aconteceu? O preço do imóvel caiu, né? Porque desvalorizou. Aí a gente tem todas as famílias mais ricas e também os migrantes, principalmente italianos e judeus, saindo do bairro. E aí o governo americano continua injetando o crack e a cocaína, porque eles começam a injetar mais ainda, porque o Bronx começa a se tornar uma comunidade mais negra e latina, certo? E aí a gente tem uma coisa chamada o golpe do seguro, né? Esses conjuntos habitacionais que a gente tem nos Estados Unidos, aqui, por exemplo, eles são... O que a galera fazia? O dono desse conjunto habitacional, ele pagava alguém, uma gangue, para botar fogo nesse edifício e dar o golpe do seguro. Então, você pega relatos da época, as crianças e as famílias dormiam já de sapato e dormiam meio que com as malas prontas, para caso começasse um incêndio no meio da noite, o pessoal já poderia sair. E se você pegar os números, era cerca de mais ou menos 80 incêndios por semana, por noite ali no Bronx. Então o Bronx ele estava literalmente pegando fogo, não era uma expressão. Existe um filme muito antigo chamado O Corvo, com um filho do Bruce Lee, e aquele início do filme onde mostra o bairro lá dele pegando fogo é inspirado no Bronx da época, né? O Bronx pegando fogo. Uma dica aí de curiosidade. Por quê? Todo esse cenário do Bronx era notícia dia sim, dia também no noticiário dos Estados Unidos. E aí você é uma criança crescendo nesse cenário de tráfico de drogas, criminalidade, prostituição e incêndios, né? A polícia entrando no bairro para deixar ou tirar um corpo. O que vai acontecer? Agora eu vou mostrar mais algumas fotos do Bronx, certo? Você nasce e cresce nessa realidade. Você tem duas opções se você é um jovem ou uma criança no Bronx dessa época. As suas duas opções ou você se defende ou você é uma vítima, certo? Então, nessa época, família, não tinha neutralidade. Você não podia ser uma pessoa que não fazia parte de uma gangue. Você vai se juntar com seus amigos para se defender, para autodefesa. E aí, imagina a rua de vocês. Na esquina, você e mais seus 4 amigos se juntam e montam uma gangue. No meio da rua, tem uma outra turminha que se junta e monta uma outra gangue. E aí, na outra ponta da sua rua, na outra esquina, tem mais uma turma que se junta para montar uma outra gangue. E aí, quando você tem esse cenário, só fechar aqui a janela,
família, porque as minhas cachorras estão latindo, que agora aqui na minha rua tem muita criança e aqui a criançada gosta de brincar na rua, o que é muito bom, só que as minhas cachorras ficam malucas. Mas enfim, nessa época, o que acontece? Para você passar pelo território de outra gangue, você tinha duas opções. Ou você tirava a sua jaqueta, né, tirava as suas cores em sinal de respeito. Vou pegar aqui um exemplo aqui da jaqueta, certo? Você tirava, ou você entrava na mão, saía na mão com essa gangue e o vencedor ganhava, vamos dizer assim. Então, às vezes, um jovem de periferia ali no Bronx, ele não chegava a conhecer um terço do seu próprio bairro porque ele não podia andar pelo seu bairro. Ele não conhecia o próprio território, certo? Nessa época, a gente tem ali os primeiros grafites sendo feitos como a gente conhece hoje, certo? Mas ainda mais para demarcar o território das gangues. Pessoal aí que já viu o filme The Warriors, o filme The Warriors é baseado nessa história da guerra de gangues e o que acontece no filme não é um terço da violência real que acontecia, certo? Aqui foto de duas minas aqui de gangues, deixa eu pegar aqui uma foto que ilustra bastante essa questão da violência. Tá com um pouquinho de... tá faltando um pouquinho de zoom nessa imagem e eu não consigo dar zoom nela. Mas acho que dá para vocês verem legal, né? Aqui o pessoal saindo na mão, literalmente. Então era basicamente isso que era o Bronx daquela época. Era violência. Não tinha outra alternativa. E a vida social da juventude daquela época era isso, era a violência, certo? Então, a vida social não era, hoje eu conheci tantas pessoas, hoje eu dei um rolê, hoje eu conheci uma mina da hora. Não, hoje eu esfaquei 3 caras, hoje eu saí na mão com outra gangue, hoje a gente conquistou o território de 2 gangues. Era isso, a vida social da juventude. E, calma aí, deixa eu só... Meu Deus, eu tô num momento velho, confuso com a tecnologia. Adicionar aqui o pessoal que tá tentando entrar... Permitir. Prontinho, o Cris entrou. Vamos lá. E nessa época, a título de curiosidade também, quanto mais jovem o membro da gangue, quanto mais jovem as gangues, mais violenta elas eram. Por exemplo, aqui, ó, nessa foto, a gente tem a criança de mais ou menos 13, 14 anos segurando um facão aqui, membro de gangue. E também tinha essa característica, a violência desenfreada. E por que existia além dessa questão de autodefesa, né? Nessa época, nos Estados Unidos, estava estourando os filmes de motoqueiro selvagem. Todo mundo queria ser o bad boy em cima de uma moto que não aceitava desaforo de ninguém. Só que ninguém tinha dinheiro para uma moto, mas eles tinham a violência. Então, também tinha essa questão. Por isso que nessa época eles se vestiam igual motoqueiros. Se você pega aqui, né, a vestimenta deles, ó, aqui, ó, eles carregando um corpo, certo? Aqui a criançada, provavelmente alguns também membros de gangues, certo? Enfim, essa era a realidade, violência. E aí, nessa época, a gente tinha uma gangue chamada Ghetto Brothers. Os Ghetto Brothers eram compostos por negros e latinos, e nessa época, todas as gangues tinham 3 membros, certo? Você tinha o líder, que era o cara carismático, que era responsável por trazer pessoas para a gangue. Você tinha o senhor da guerra, que era o cara responsável por treinar a sua gangue, certo? Ou melhor, você tinha o senhor da guerra, que era o cara que era responsável por declarar guerras e coordenar suas tropas, e você tinha o cara responsável por treinar as suas tropas para a guerra, né? A ensinar as pessoas a brigar. Os Ghetto Brothers, eles eram diferentes. Eles não tinham um senhor da guerra. Eles tinham um embaixador da paz. Por que eles tinham isso? O que levou eles a ter um embaixador da paz? Aí que a gente começa a entender as várias referências, né? A gente começa a entender que a história ela nunca acontece no vácuo, certo? A história das coisas. Os Ghetto Brothers, vamos lá, primeira parte, eles eram compostos por Benjamin Melendez, se não me engano o nome, o Yellow Band, que é esse cara aqui com a boina, né, com essa estrelinha maravilhosa, essa bandeira maravilhosa também. Ele era descendente latino e também era judeu, e ele já conhecia o movimento dos Young Lords de Chicago, que era um movimento de libertação latina.
vamos dizer assim, que era a versão hispânica latina dos Panteras Negras ali dentro dos Estados Unidos, certo? E a gente tem aqui do lado, tomando uma bebida, a gente tinha o Karate Charlie. O Karate Charlie, ele era um ex-soldado da Guerra do Vietnã, certo? Então, por isso que ele era o cara que treinava as tropas. Junto deles, a gente tinha o Black Band. O Black Band, a gente não consegue encontrar muitas fotos dele. Eu vou pegar aqui no Google Imagens para vocês. A única foto que a gente consegue achar do Black Band. O Black Band, ele era o embaixador da paz dos Ghetto Brothers, certo? E por que eles tinham o embaixador da paz e não um senhor da guerra? Bem, porque em um dado momento, os Ghetto Brothers, eles também eram uma banda de soul music, porque nessa época não existia, né? Não existia o hip hop, então eles eram uma banda de soul music, funk music e um pouco de música latina. Eles faziam essa mistura de rock and roll, música latina e soul music. E eles eles fechavam às vezes a rua deles como um território neutro para música, certo? Para fazer shows ao vivo. E aí os Panteras Negras de Nova York viram essa gangue e perceberam que eles tinham um potencial. E aí eles visitaram a sede dos Ghetto Brothers. E aí, ao visitar a sede dos Ghetto Brothers, eles falaram o seguinte: o que vocês chamam de guerra de gangues aí em Nova York é só uma forma do capitalismo americano de lucrar com a morte de jovens negros e latinos, né? E eu já falei para vocês no começo da aula que a guerra de gangues era notícia dia sim, dia também, certo? Na mídia americana da época. Então, vou ver até se a gente acha aqui. Eu não vou achar aqui a foto dele, mas tem uma HQ que mostra exatamente o Pantera Negra que fez essa visita e foi lá conversar com eles. Mas a gente tem essa relação dos Panteras Negras com os Ghetto Brothers, beleza? E aí eles começaram a entender isso, que, porra, a gente precisa parar essa violência. Então eles começaram, aí o Cornel Benjamin virou o embaixador da paz dos Ghetto Brothers, aqui, ó, Peace Counselor, o conselheiro da paz, certo? Então, toda vez que tinha algum risco de grande guerra de gangues, envolvendo várias gangues e um grande banho de sangue, eles mandavam o Black Band para negociar a paz, porque ele era um cara muito bom, um cara que conseguia convencer as pessoas. E aí, família, teve um momento em que ia haver uma grande guerra de gangues, inclusive a título de curiosidade, África Bambata, Kool Herc, o Flash ele era mais novo nessa época. A Cindy Campbell, por exemplo, também. Todos eles eram membros dessas gangues também. O Bambata, acho que ele era dos Black Spades, que depois virou a Zulu Nation. Só a título de curiosidade. Mas eles eram bem crianças nessa época. Eles não eram assim membros tão ativos, porque eles eram crianças. Então, nessa época, a gente tem os pais e mães do hip hop faziam parte da guerra de gangues, certo? E as minas também faziam parte das gangues. Aqui, por exemplo, nessa foto aqui dos Guardian Angels, a gente pode ver que as minas elas também estavam na linha de frente da guerra de gangues. Muitas vezes elas que cuidavam do armamento da guerra das gangues, elas que faziam também a questão de cuidar das armas das gangues, certo? Então, enfim. E aí houve esse momento em que houve rumores de uma grande guerra de gangues, que ia ter um grande banho de sangue, certo? Então, o pessoal decidiu enviar o Black Band para ele ir lá conversar e fazer a negociação pela paz. E aí ele chegou, ele tinha uma quadra e uma escadaria, ele desceu a escadaria, chegou ali com várias gangues juntas querendo se matar, e falou: gente, calma, eu venho em paz. E aí alguém gritou do fundo: paz é o caramba. E aí ele foi espancado até a morte, nesse momento. E aí você tem o grande embaixador da paz sendo espancado até a morte. E os Ghetto Brothers, por terem esse caráter mais unificador, mais neutro,
eles eram respeitados pela maioria das gangues. E pelas maiores gangues, eles tinham muito respeito entre as gangues. E aí, beleza. O Black Band, ele foi espancado até a morte. Nos Estados Unidos, eles têm o costume de... Eu não sei se ainda hoje, mas na época eles tinham o costume de fazer o velório das pessoas mortas. Eles tinham esse costume de fazer o velório na casa da pessoa, da família da pessoa, e depois fazer o enterro, né, no cemitério, etc. E aí, nessa época, o Karate Charlie, vou pegar aqui, ó. Karate Charlie, aqui, ó. Essa aqui é é a cena dele dando o depoimento sobre esse momento que eu vou contar aqui para vocês. Ele era um cara mais violento também. Ele tinha o sangue mais quente, certo? E aí, lá no velório do Black Band, eles chegaram. E aí, esse é um dos momentos muito importantes da história do movimento hip hop, que eu costumo falar que o hip hop ele só nasceu graças a uma mãe negra de periferia e a uma professora, certo? E hoje aqui a gente tem a presença de uma mãe negra professora na aula. Silvana, que está aí, ela é literal, ela tem a energia do nascimento do movimento hip hop dentro dela. Mas enfim, voltando. Por que eu falo isso? Que o hip hop só nasceu graças a uma mãe negra. E eu não tô nem falando da Cindy Campbell ainda, da Silver Robinson ainda. Eu tô falando de guerra de gangues. Por que isso? Bem, o Karate Charlie, ele chegou pra mãe do Black Band, né? E antes de falar isso, eu preciso explicar o contexto do rolê, certo? Do lado de fora da casa da família do Black Band, toda a mídia americana ali de Nova York estava ali esperando que os Ghetto Brothers saíssem e declarasse vingança, declarasse o maior banho de sangue da história do Bronx, falasse, o nosso embaixador da paz morreu, agora a gente vai atrás dos culpados e vamos matar todo mundo. Então estava todo mundo esperando essa declaração de guerra. E aí, várias gangues foram lá prestar as suas condolências também e prestar respeito ao Black Band. E aí o Karate Charlie chega para a mãe do Black Band e fala, olha aqui, olha ali pela janela, todas essas gangues vieram aqui juntas para vingar a morte do seu filho. A hora que a gente sair daqui, a gente vai encontrar os culpados e a gente vai acabar com eles e etc. E aí ela olhou nos olhos do Karate Charlie, dá até para ver que ele tá com o olhinho meio brilhante aqui, porque nessa hora no documentário Rebel Kings ele chora e etc. Ela olhou nos olhos dele e falou, mas o meu filho, ele morreu buscando a paz. E vocês vão continuar fazendo guerra em nome dele? E aí, família? É aquilo, né? Se para todo momento na vida existe uma frase do Racionais, para esse momento da história do movimento hip hop é aquela: Paulo, acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão. Então, nesse momento, o Karate Charlie falou: puta, não tem como, né? A mãe do seu colega que tá morto soltar uma dessa para você, você não desmonta qualquer um. E aí, contrariando a tudo e todos, ele vai lá fora pra mídia e fala: a partir de hoje, a guerra de gangues acabou. E aí que a gente tem os primeiros momentos e as primeiras características e as primeiras oportunidades da criação e nascimento do movimento hip hop. É daí que começa. Por isso que eu falo que se não fosse a mãe do Black Band, talvez tivesse acontecido o maior banho de sangue da história do Bronx e talvez nossos pais e mães aí do movimento tivessem sido mortos nesse banho de sangue e talvez o hip hop não tivesse existido. Então, fica aí, né? E agora vou explicar por que também que o hip hop só aconteceu graças a uma professora, né? Por isso que o hip hop tem que voltar para as escolas, a gente tem que estar nas escolas. Por quê, gente? Nessa época existia uma professora chamada Rita Fletcher. Eu nunca sei se é Fletcher ou Fetcher.
Rita Fletcher. Vamos ver. Fletcher ou Fletcher? Eles vão colocar Rita Fletcher. Rita Fischer. Mas é Rita Fletcher. Aqui, Rita Fletcher. É isso mesmo. Mas, enfim, ela foi responsável não só por documentar, ela foi responsável por um dos primeiros documentários sobre a história do movimento hip hop, ou melhor, sobre a Guerra de Gangues, que é o Flying Cut Sleeves, de 93, certo? E também ela foi a professora responsável por juntar as gangues para fazer o Tratado de Paz no South Bronx, certo? War Peace Treaty. Acho que é Treaty. Aqui, ó, a gente não tem muitas fotos boas dessa época, mas essa aqui é a mais emblemática, que é do do momento mesmo em que eles estavam lá reunidos para fazer a negociação da paz. E aí, nesse momento, ela cedeu esse local e aí as gangues se juntaram para negociar a paz, certo? Para conversar entre eles e falar, viu, não dá mais, a gente precisa chegar a um tratado de paz. Nesse momento, o África Bambaataa, inclusive, estava presente nesse local, certo? Então, ela também foi responsável não só por documentar, mas também por ceder o local onde teve a reunião. E olha que doideira. Do lado de fora desse centro comunitário, dessa quadra de centro comunitário, haviam snipers do FBI e da polícia de Nova York só esperando, porque caso não desse certo o Tratado de Paz, a guerra ia começar ali. Então eles já estavam prontos para, caso não desse certo, desse merda, eles começassem a se matar, eles atirassem em todo mundo de uma vez. E olha que doideira, né? Então, só que, contrariando todas as estatísticas, o Tratado de Paz aconteceu e a Guerra de Gangues acabou. E, claro, não foi algo automático, não foi de um dia para o outro. As coisas foram diminuindo, o clima foi esfriando. E as gangues tinham duas opções: ou elas se separavam, ou elas saíam do Bronx. As que recusassem o Tratado de Paz iam ser removidas do Bronx, certo? E aí, gente, por que o hip hop só nasceu depois disso? Porque se antes um jovem não podia andar pelo seu bairro, agora ele podia andar pelo bairro inteiro. Só por aí você já tem a oportunidade de troca de informação e conhecer as pessoas. E outra, nessa época da Guerra de Gangues, a vida social era em torno da violência. O que era legal, o que o jovem tinha para fazer era se matar. Só que agora ele não pode ser violento, ele não pode se matar. O que o jovem vai fazer? Porque a gente sabe quando a gente é jovem, ou para os jovens aí, eu sei que a gente tem muita energia. A gente tem muita energia para queimar, para fazer coisas. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão fazer festas. Eles vão se encontrar, vão dançar, vão curtir. E aí, o que estava acontecendo naquela época na cultura americana? A gente tinha duas coisas na música. A gente tinha a disco music e a gente tinha a soul music. A disco music, a galera do Bronx não gostava por dois motivos. Um, porque era coisa de gente velha, e dois, porque era coisa de gente branca, e também porque a disco music trazia muito glamour do pozinho de pirlim-pim-pim da cocaína. E o jovem negro de periferia do South Bronx sabia muito bem o que a cocaína fazia com as comunidades negras e latinas. Então eles tinham meio que essa versão. Só que eles tinham James Brown, eles tinham Parliament, Funkadelic, eles tinham a Soul Music, a Black Music. Então eles faziam festas ao som de Soul Music e Black Music. Até então não existiam os elementos como a gente conhece. E aí a gente tem a primeira festa, né? A primeira festa do hip hop. Por que a gente fala que o dia, hip hop tem duas datas, né? A gente tem agosto, né? E a gente tem novembro. Geralmente as semanas do hip hop no Brasil são comemoradas em novembro, né? E em agosto a gente tem outra data importante. Calma aí, só um minuto. E aí eu vou falar por que agosto é tão importante. Por quê?
Em agosto, a gente tem a Back to School Jam. Por que, essa data é tão importante? Por que a gente fala que esse foi o marco zero do movimento hip hop? Porque foi nessa festa que os 4 elementos estavam presentes pela primeira vez. E aí, como que eles estavam presentes? Primeiro, antes disso, é importante explicar por que dessa festa, quem estava por trás dessa festa, né? Vamos lá, então. Mais uma vez, falando das referências que trouxeram o hip hop, né? A Rudy Girl aí, que é da cultura Sound System, ela vai entender agora um pouquinho do que eu tô falando, né? A gente tinha dois jovens aí de periferia, 2 irmãos, né? Conhecidos como Cindy Campbell, tá aqui, ó, no flyer, a gente vê aqui, ó, Special Guests, Coco, Cindy C, Clark K, Timmy T. Cindy C é a Cindy Campbell. E Kool Herc, eles eram irmãos. E eles vieram da onde, esses 2 irmãos? Eles vieram da Jamaica. E na Jamaica, qual que era a cultura jamaicana daquela época? Nessa época não era nem tanto o reggae, né, como a gente conhece hoje. Nessa época a gente tinha a cultura do sound system. E a cultura do sound system, o que era a cultura do sound system? Eram os paredões de música, e eu acho muito louco que quando eu fui morar em São Paulo, eu era artista de rua, eu morei na Casa Amarela. Na Casa Amarela, toda quinta-feira, na porta do meu quarto, tinha sound system. Tinha o sound lá da Casa Amarela. Então, eu acordava respirando hip hop, dormia respirando hip hop e respirando as culturas que originaram o hip hop, né? Enfim, a cultura do sound system era os paredões de música, os paredões de som, por isso que é o sistema de som, sound system. Mas para além do paredão de música, né, a gente também tinha outras características que são importantes a gente lembrar. Na cultura do sound system, a gente tinha os toasters, que são os pais e as mães dos MCs. Certo? O toaster era a pessoa que ficava ali fazendo rimas e fazendo anúncios de venda de bebida, porque quem organizava os sound systems na época, se eu não me engano, corrijam-me se eu estiver errado, quem aí tiver mais aprofundado nessa história, eram 2 grandes casas de bebida, se eu não me engano, ou gravadoras que também vendiam bebida. Então eles ficavam anunciando a venda de bebidas e de frango assado também. E ficavam anunciando em forma de rima. Kool Herc e Cindy Campbell vieram dessa cultura, o pai deles tinha um sistema de som chamado Herculoid, que era o maior sistema de som da época, porque ele veio dessa cultura, né, do sound system. E então eles falaram, puta, vamos fazer algo que a gente faz igual na Jamaica. E por que é tão importante o hip hop também voltar para as escolas? Porque vocês estão vendo o nome da festa? Back to School Jam. Ou seja, a jam de volta à escola. Porque eles precisavam juntar dinheiro para comprar material escolar. Então também tem essa questão. Por isso, e também porque foi nas férias, eram as férias de verão ali de meio de ano. Então tinha essa questão também. Back to School. Era a festa antes de voltar para a aula. Então todo mundo era meio que aquela última festa antes de voltar à aula. Então eles decidiram fazer uma festa igual a que eles tinham lá na Jamaica. Só que lá nos Estados Unidos a cultura jamaicana, o reggae ainda não tinha estourado. O que eles iam tocar? Eles iam tocar James Brown. Eles iam tocar soul music. Só que aí a gente tem, né, também agora a gente tem um momento em que o DJ, como a gente conhece hoje, né, no hip hop, a gente tem o nascimento do DJ, vamos dizer assim, o DJ de hip hop, né? Que não é só você tocar, né? Nessa época, o Kool Herc foi quando ele começou a fazer a técnica do back-to-back. Foi quando ele percebeu nessa festa que o pessoal dançava mais quando não tinha ninguém cantando na música, quando estava no breakbeat da batida, quando era só a batida. E aí ele desenvolveu a técnica de usar 2 discos do mesmo, ou melhor, 2 vinis do mesmo disco, do mesmo álbum, para tocar em loop a batida, tocar o breakbeat, certo? Então aí já pegamos ali a parte do DJ. E aí, por que a gente tem B-Boys e B-Girls? O que significa B-Boy e B-Girl? Break Boy, Break Girl. Por que Break Boy, Break Girl? Porque eles dançam durante o breakbeat do som. Por isso que são Break Boys e Break Girls. Por isso que a gente não, né? Eu não sou B-Boy. Gostaria de ser, assim, eu sou MC, mas se fosse para ter um desejo de trocar
de elemento e saber tudo que eu sei de rima para outro elemento, eu escolheria ou DJ ou B-Boy. B-Boy, porque o B-Boy. Aliás, dica aí para todo mundo aí que é do hip hop, quer aprender a se vestir bem, aprende a se vestir igual B-Boys e B-Girls. Que assim, são os mais estilosos do hip hop. Não tem para ninguém. Certo? E DJs, porque o DJ é quem comanda uma. Mano, o poder de você comandar uma festa é assim, puta que eu pariu. A todos os DJs e todas as DJs aí que estão presentes, meu máximo respeito. Nós, como MCs, perdemos muito respeito por vocês ao longo dos anos, hoje em dia, né? Mas, enfim, vou falar sobre isso também, né? Então, gente, por que a gente tem, então, os B-Boys e as B-Girls? Eles tinham que dançar. A batida era uma batida quebrada. Então, eles precisavam dançar um ritmo quebrado, em ritmo quebrado também. Por isso que a gente tem os primeiros B-Boys e B-Girls nessa festa, o pessoal dançando de forma quebrada, como a batida pedia, certo? Então, aí já temos dois elementos, o DJ e o break. E aí, a gente tem faltam dois elementos, MC e grafite. O grafite, dá para vocês verem aqui mesmo no flyer, né? A questão do grafite. E também na divulgação eles fizeram bastante grafites, né? Pelo Bronx. Então o grafite também já estava presente ali, na decoração do próprio local. E aí o MC? Bem, o MC nessa época não era ninguém. Vamos ser sinceros. Hoje em dia o MC geralmente tem alguns MCs, não todos, né? Mas o MC às vezes tem uma soberba gigante de que é o foda, é o zica, mas o MC, quando surgiu, não era nada. O que era o MC nessa época? Era o Kool Herc, por vir da cultura jamaicana, ele deixou o microfone ali pra galera fazer os anúncios, igual os toasters faziam. E a galera pegava o microfone e rimava. Faziam rimas, e assim, não era nada muito construído, certo? Nessa época, as rimas eram uma coisa simples. Só um minutinho, gente, meus cachorros estão aqui. Prontinho, senão ia dar uma confusão aqui com a cachorra mais velha, porque ela é véia rabugenta. Enfim, não sei se vocês estão ouvindo ela aqui resmungando do meu lado. Então, gente, o que o MC fazia nessa época? Ele fazia rimas, por exemplo, eu tô na festa, conheci uma mina da hora, quero dar uma cantada nela, só que eu tenho vergonha de chegar diretamente nela, eu vou pegar ali o microfone e fazer uma rima para ela. Ou eu tô vendendo alguma coisa ali na festa, eu vou anunciar em forma de rima. O carro de alguém tá sendo guinchado ou roubado ali na rua, eu vou fazer isso em forma de rima. Então era algo bem simples. Então aí por isso que a gente fala que essa festa é o marco zero do hip hop. Porque nessa festa a gente tem os 4 elementos presentes ao mesmo tempo da forma que a gente conhece hoje como os elementos do hip hop. Beleza? Então aí, gente, a gente tem vamos dizer assim, o nascimento do movimento hip hop, certo? E aí a gente entende por que o hip hop não surgiu do vácuo. A gente tem referências do blues, porque se você pesquisar a primeira rima de rap da história, não é um rap, é um grupo de soul music, de música de blues e jazz, dos anos 50, 30, mais ou menos, que cantaram da forma rimada que a gente conhece hoje, certo? Então a gente tem muita referência do blues, por causa da música negra dos Estados Unidos, né, da soul music, que também bebeu dessa fonte. A gente tem a cultura jamaicana. E aí pro pessoal da dança, né, do break, das danças urbanas. O break, ele bebeu muito, mas muito da fonte dos filmes de Kung Fu do Bruce Lee, que nessa época, ali no final dos anos 70, isso anos 70, tá, gente? Vocês podem ver ali a festa em 73. 73, 75, 79, 80, foi ali quando o hip hop realmente começou a ser o que é hoje, a nascer, vamos dizer assim, certo? E nessa época os filmes do Bruce Lee estavam estourando. E aí toda essa cultura que a gente tem hoje do hip hop, de batalha, de você tem que ser o melhor, que você tem que treinar, que você tem que se juntar com o seu clã, e as batalhas vêm desses filmes de Kung Fu. Se você pega os primeiros filmes do Bruce Lee, vocês vão entender isso. Também toda essa questão os filmes do Bruce Lee, por que a galera se identificava com os filmes de Kung Fu da época?
Porque as histórias eram sempre sobre um lutador que defendia um povo oprimido contra um governo ou um tirano opressor. Então, o pessoal se identificava com isso. O Moinho de Vento, por exemplo, faz referência aos helicópteros da Guerra do Vietnã, que despejavam napalm lá no Vietnã. Muito dos passos de break da época, os primeiros, eram referências aos golpes do Bruce Lee também, certo? O grafite também bebeu muito da grafia, do flyer dos filmes de Bruce Lee, do Bruce Lee, né, de Kung Fu. E também a gente tem uma coisa muito interessante do grafite na época, que nessa época o grafite começou a sair do muro. O grafite foi para os metrôs. Por quê? Porque a galera, nessa época, grafite era picho, era tudo proibido, era tudo vandalismo, não existia galeria de grafite. Né? Não existia nem tinta própria, era spray de pintar coisa, pintar portão que o pessoal usava. Não existia igual hoje a Color Gin, a No, né? A gente tem a Artcan, enfim. Não existia, né, as tintas específicas para grafite. E aí a galera começou a perceber que se eles fizessem no metrô, uma peça de grafite podia rodar a cidade inteira. E o que é o grafite se não um jovem querendo ser visto? Um jovem invisível querendo ser visto. E aí eles podiam ser vistos pela cidade inteira, não só por quem passava por aquele muro específico no Bronx. E a título de curiosidade, até hoje você encontra metrôs grafitados igual antigamente, e alguns, inclusive, com o grafite original da época. Se você pega os grandes livros, os graffiti books, igual esse aqui, de 83 a 89, a maioria são fotos de metrô, certo? Então, a gente tem também essa curiosidade. E aí, outra curiosidade muito legal sobre o hip hop, sobre a questão social e política do mundo na época. Na época, a gente tinha a Guerra Fria. Estados Unidos, o polo capitalista, União Soviética, o bloco socialista ali, também da Revolução Chinesa, Cuba e etc. Os Estados Unidos precisavam dominar não só o poder bélico, mas o soft power, que é o que a gente chama, que é o poder cultural. Hoje em dia já está acontecendo de novo essa questão do soft power entre Estados Unidos e China. Estados Unidos está perdendo, né? O império está caindo. Mas nessa época eles precisavam exportar cultura americana. Por isso que nessa época o rock explodiu no mundo inteiro. Por isso que outras culturas, enfim. E aí nessa época eles precisavam também exportar alguma forma de cultura negra. Por quê? Porque eles tinham muito medo de uma revolução negra aqui na América Latina, principalmente. Por causa dos Panteras Negras, por causa da Revolução de Cuba e principalmente no Brasil. Porque eles tinham. Por isso que os Estados Unidos apoiaram e financiaram tantas ditaduras aqui na América Latina nessa época da Guerra Fria. A ditadura militar aqui no Brasil foi totalmente financiada pelos Estados Unidos com medo de uma revolução negra. Por isso que o mito da democracia racial foi financiado também por eles. Por isso que Maria Carolina de Jesus foi apagada durante a ditadura militar, porque o que ela escrevia era muito perigoso. Enfim. E como que eles iam fazer para exportar a cultura negra sem ter o perigo de uma revolução? Nessa época, a gente sabe que a música, ela chega muito mais fácil aos corações e mentes, e a música é uma mensagem mais direta. Você ouve a letra, você interpreta aquilo. Então eles não podiam exportar o rap. O grafite era vandalismo, também era muito perigoso. O que eles iam exportar? Eles iam exportar a dança, porque a dança era mais fácil de vender junto com o mito da democracia racial, principalmente no Brasil, que tinha o samba e sempre foi um país que abraçou muito a questão da dança. Então, nessa época, o break ele foi tema de filme nos Estados Unidos, o break apareceu nas Olimpíadas. Então, o break foi muito exportado, tanto que se você pega a história do hip hop no Brasil, o primeiro elemento é o break. Todo mundo que criou os pais e mães do hip hop eram b-boys e b-girls. Shawty Line dançava break, o KLJ dançava break, todo mundo dançava break no Brasil, certo? Os Gêmeos dançavam break,
para vocês terem noção, né? Todo mundo dançava break. A gente tem a Rose MC, que também foi professora de artes dos Gêmeos, uma das pioneiras aí do hip hop nacional, também dançou break. Então, a título de curiosidade também fica aí para vocês. Silvana dançou break, dançou break aí quando era jovem, né? Então, família, a gente tem toda essa questão política também por trás do hip hop, certo? Agora a gente está batendo 7 horas, família. Agora seria a parte das dúvidas, comentários e da troca também, certo? Então, antes que vocês perguntem, porque também perguntaram na última aula sobre a história do hip hop no Brasil e sobre trazer mais referências femininas dentro da história do hip hop propriamente dito, certo? Por que eu não vou trazer nessa aula? Por 2 motivos. Porque eu preciso refazer toda a minha pesquisa dessas 2 partes. Porque eu vou refazer essas 2 pesquisas porque eu pretendo publicá-las em livro mais para frente. Tanto a parte do hip hop no Brasil, porque eu quero viajar ao Brasil para pesquisar a história do hip hop no Brasil, porque eu não quero ficar só no eixo São Paulo, ali da Sambê, que é muito importante, mas eu entendo que eu preciso falar sobre todas as regiões. E também sobre a questão da mulher, porque eu quero sentar junto com a Nandona, que é professora de inglês, para a gente traduzir juntos alguns livros sobre a história das mulheres no hip hop. O principal que eu quero traduzir junto com ela, porque uma coisa é eu ler esse livro, beleza, eu consigo entender, etc. Outra coisa é traduzir ele bonitinho, com uma professora de inglês, etc. A Nandona, inclusive, quem quiser ir ter aulas de inglês com uma professora negra que trabalha com cultura hip hop, com poesia, dá um salve na Nandona, ela é braba, ela traz uma perspectiva negra junto para as aulas dela, então, e também para mulheres, enfim, fica aí a dica, procure a Nandona. Se quiserem, eu passo depois no Instagram dela para vocês, só me chamar no inbox. Então, a gente vai fazer junto essa pesquisa. Então, a gente vai... Era para ter saído nessa minha primeira pesquisa, só que aí eu decidi dividir em mais 2 edições, certo? Fica aí a dica, God Saves the Queen. É esse o livro que eu tenho aqui em casa. Eu comprei ele na pandemia, quando saiu a pré-venda, porque por eu já ter feito a pesquisa sobre o hip hop, eu pesquisei muito material gringo, tive que ir atrás de pessoas da gringa também, e quando eu ouvi os primeiros boatos desse livro, eu já fiquei esperto, e aí quando saiu a pré-venda lá na pandemia, eu já comprei ele. Pode ser que já tenha até tradução esse livro, eu tenho que dar uma pesquisada se já traduziram ele. Se não traduziram, pode ser uma oportunidade até para a produtora trazer essa tradução para o Brasil, certo? Não está apresentando aqui para vocês, agora que eu vi. É esse o livro, certo? God Saves the Queen, The Essential History of Women in Hip Hop, a história essencial das mulheres no hip hop, certo? Então fica a dica aí de leitura para vocês, beleza? Enfim. Agora, gente, vamos fazer... Vocês querem fazer uma troca? Vocês querem que eu recomende material para vocês estudarem a história do hip hop no geral? O que vocês querem? Deixem aí no chat para mim saber. Recomendar material? Beleza, então vamos lá, gente. Esse aqui é o site da Quinto Elemento quando a gente era um coletivo, certo? Aqui a gente publicou. Tudo isso aqui você acha no nosso Instagram. Se você descer o feed lá para baixo, você vai achar tudo isso no Insta também. Mas na pandemia a gente publicou a primeira edição dessa minha pesquisa, que foi quando depois eu percebi que eu precisava refazer pelo menos essas 2 partes da minha pesquisa. E aí aqui, a gente traz mais coisas, né? A gente traz, por exemplo, o Blackout de 77. É muito legal vocês pesquisarem sobre o Blackout de 77. Quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris já viu esse episódio. E assim, se não fosse esse Blackout, pode ser que metade do hip hop não fosse como é hoje, porque de um dia para o outro todo mundo tinha equipamento, todo mundo tinha tênis, todo mundo tinha roupa para dançar, tinha sistema de som. Então o hip hop explodiu graças ao Blackout. Aqui a gente fala também sobre os outros elementos do hip hop, porque
Iniciaram com 4, hoje em dia são 9, né? Então a gente tem muito mais coisa. Aqui a gente fala um pouco, né, do mambo ao hip hop também, sobre essa influência das danças porto-riquenhas e também caribenhas. Vamos seguir um pouco sobre a guerra de gangues. Aqui a gente tem os termos de paz do Tratado de Guerra na íntegra. Se vocês quiserem, também tem lá no nosso Instagram, mas tem aqui também, certo? A gente aprofunda um pouco mais sobre a explosão, né, o blackout. Aí tem a Declaração de Paz do Hip Hop, que são os 18 princípios. Essa Declaração de Paz foi enviada para a ONU. Vou até pegar aqui a data. 2001 foi enviada essa Declaração de Paz do Hip Hop, certo? E é legal a gente ter também isso aqui. É muito da hora vocês lerem qual que é essa Declaração de Paz. Aí aqui a gente fala dos 5 elementos, né? O que é o quinto elemento? O quinto elemento é o conhecimento, é o autoconhecimento. Por quê? A gente tem que ter conhecimento tanto dos nossos, né, tanto do mundo que a gente vive, mas a gente tem que se conhecer. E da onde que surgiu o hip hop, o termo hip hop, né? Porque até então não tinha isso. A gente já vivia tudo isso, a cultura, mas não existia hip hop. Ninguém chamava de hip hop. Bem, o África Bambaataa não foi quem criou o termo, mas foi o África Bambaataa. Por isso que o África Bambaataa é considerado tão importante para a cultura hip hop. Porque foi ele que falou, essa cultura que a juventude negra e latina que tem do Bronx, essa cultura que a gente tem de DJs, MCs, B-boys, B-girls e também grafiteiros, é o movimento hip hop. Ele é composto por breaking, grafite, DJs, MCs e também pelo quinto elemento, que é o autoconhecimento. Por quê? Vocês que são artistas, por exemplo, a Hood Girl. Se a Hood Girl não estudar, não ouvir músicas diferentes, não buscar referências musicais, ela não evolui como DJ. Se ela não treinar técnicas, né, de remixagem, pessoal do break, se não testar passos novos, não evolui. MC que não estuda e não lê, que um bom MC não é o MC que só ouve rap e só vê vídeo de batalha no YouTube. Um bom MC é aquele que lê livro e aquele que ouve músicas diferentes, que pega a letra de samba para ler, que pega a letra de rock, que pega a letra de forró. Tem muito forró sampleado no hip hop nacional, tem forró sampleado no hip hop da gringa, certo? Então, um bom MC é o MC que vai para além do rap. Acho que DJs também tem isso, né? Um bom DJ, uma boa DJ é quem pesquisa outros sons além da batida do rap, né? Para o pessoal do grafite também, tem que buscar técnicas de desenho, técnicas não só de traços, mas técnicas, por exemplo, aquarela, enfim, para além do spray, para evoluir. E não adianta nada nós, como artistas, evoluirmos nossa técnica se a gente não evoluir o autoconhecimento, se a gente não estudar não só o mundo que a gente vive, a gente tem que entender também o mundo que a gente vive, a gente tem que se entender, a gente tem que entender a nós mesmos, né? Os outros elementos, vixe, são vários. Se bobear, já até passou, tô aqui, ó. Tá até aqui na apresentação, que não tá mostrando para vocês, eu vi agora, né? A gente tem o beatbox, eu chamo até alguns de subelementos, por exemplo, o beatbox, que pode ser um subelemento dentro do DJ. Hoje em dia, o beatmaking, né, o ato de criar beats é considerado um subelemento. A gente tem o streetwear, que é a moda das ruas, que vai mudando conforme as gerações. Vocês viram lá, começou com a galera usando jaqueta de igual motoqueiro. E hoje em dia a gente tem a roupa larga. E a título de curiosidade, a moda da rua não... Dica aí, para quem tem que ouvir de tiozão do hip hop que usar roupa colorida e roupa apertada não é ser hip hop? E geralmente essa galera fica falando que é a galera do rap de mensagem. Eu vou mostrar para vocês como que se vestia o primeiro supergrupo de rap e o primeiro grupo a escrever um rap de mensagem na história do hip hop. Aqui, ó, eles se vestiam assim, gente. Ainda que eles já estavam mais normais, mas eles se vestiam assim.
Ele tá apresentando? Não, olha eu aqui, errado. Eles se vestiam assim, família. Era assim que se vestia o grupo que criou o primeiro rap de mensagem da história. Para hoje em dia a gente tem que aguentar a galera falando, ai não, porque se você é hip hop, você tem que se vestir assim. Só desse jeito, só com roupa larga. Não. Você se veste do jeito que você quiser, na verdade, né? Enfim. Então a moda, o streetwear vai mudando conforme os anos, né? Conforme a cultura vigente. A gente tem a linguagem de rua, o empreendedorismo de rua, a sabedoria das ruas. Então, vai variar de acordo com a fonte, tem vários elementos. Tem fontes que colocam o skate como um elemento do hip hop. Eu, como skatista, não concordo tanto, porque o skate ele bebe mais da fonte do movimento punk, ali do thrash metal, depois que ele vai se envolver com o rap. Mas, enfim, é interessante também, porque é uma cultura urbana, né? Então, ele também tá junto. Aí tem, isso tudo tá no nosso Instagram, mas também tá aqui no link de downloads. Eu vou mandar no grupo tudo isso, tá? Não se preocupem. A gente tem um pouco sobre a moda e o hip hop, ó. A gente fala aqui, ó, sobre a guerra de gangues. Aí depois aqui o supergrupo, né, os Furious Five. Aí a gente tem essa quebra do paradigma quando a gente começa a vestir roupa larga mesmo, o conjunto da Adidas, que é com o Run DMC. Porque a galera via esse grupo aqui e não se reconhecia, porque ele se vestiu assim no palco. Mas no Bronx, a galera se vestia assim. Então tinha essa desconexão. Aí a gente tem também o movimento Stop the Violence, que é muito importante vocês estudarem sobre esse movimento, liderado pelo KRS-One, que é assim, vocês têm que conhecer esse cara, ver os vídeos, as falas dele, ele é muito brabo. E aí a gente tem aqui a maravilhosa Queen Latifah também, foi um movimento de... Tava rolando muita violência no hip hop nessa época ali, final dos 80, começo dos 90. Tava estourando ali o gangsta rap e também em Nova York tava rolando de volta uma violência muito grande dentro das casas de show de boom bap. E aí eles começaram com esse movimento, e aí eles voltaram para a valorização das raízes africanas e latinas no hip hop. Então eles começaram a se vestir com essas cores e essas texturas. Enfim, aí a gente tem também, aqui a gente fala um pouco sobre o hip hop nacional, só que aí é aquela parte que eu quero refazer tudo, porque aqui eu falo muito de São Paulo, Baile Black, 24 de maio, São Bento, e eu acho que eu preciso viajar ao Brasil. Dica de filme, Beat Street. Não existiria hip hop no Brasil sem esse filme. A galera fazia roda de break no cinema para ver nesse filme. Isso aqui, aqui no Brasil foi chamado de Loucura e o Ritmo. Deixa eu ver aqui. Loucura e o Ritmo, em português. Vocês acham isso aí gratuito, acho que no YouTube até. Tá? Se vocês não acharem, me perguntem, porque eu sou rei da pirataria, sou muito bom, eu pirateio coisas desde os 11 anos na internet, então hoje em dia eu consigo achar tudo que eu quero de forma segura, sem pegar vírus, porque quando eu era criança eu quase botei fogo no PC do meu pai, né? Então a gente vai aprendendo, né? Então fica a dica aí, certo? A gente tem a Zulu Nation, a maior instituição de hip hop do mundo. Nino Brown, o grande pai Nino Brown, apadrinhou a Quinto Elemento. Tive a honra de conhecê-lo, entrevistá-lo e receber material histórico dele. Ele me mandou coisas e eu doei esse material para uma casa de hip hop daqui da região. Quando eu tive burnout, fiquei doente, falei que não ia mexer mais com cultura. Ironicamente, estou aqui, né? De novo. Pesquisem sobre este cara, ele é incrível e ele é super acessível. Ele é um dos maiores nomes da história do hip hop. Aí a gente tem aqui os 2 primeiros álbuns, Hip Hop Cultura de Rua e O Som das Ruas. Recomendo pesquisarem sobre, porque tem assim várias controvérsias de qual foi o primeiro, né? Qual foi o primeiro álbum, quem que começou quem. Aí a gente fala aqui um pouco sobre as mulheres do hip hop, que também é aquela parte da minha pesquisa que eu quero refazer inteira, certo? Aí a gente fala também das mulheres no Brasil, né? A gente cita alguns nomes de cada elemento. A gente fala sobre a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, que é uma instituição muito importante. A gente fala um pouco sobre a história do rap, especificamente, porque foi mais fácil de achar uma cronologia da história do rap do que dos outros elementos, certo? Então a gente tem aqui o Furious Five, DJ Hollywood, Rapper's Delight, que é o primeiro disco de rap gravado na história, mas também é muito controverso. E a responsável
pelo primeiro disco de rap da história, é uma mulher negra, Sylvia Robinson, que foi visionária, é sempre uma mulher visionária, né? Sempre. Então, recomendo pesquisarem sobre, é muito controverso, a galera, os pais do hip hop da gringa odeiam esse disco, e aí vai ficar para vocês aí procurarem, certo? O porquê que eles odeiam. Hakim, para quem é MC e fala de flow, fala que tem flow, vocês têm que ouvir Hakim, família. Porque não existia flow, não existia noção do que é flow antes do Hakim. Hakim é o cara, assim, ele que literalmente inventou a noção de flow. Se você pegar, por exemplo, o som do Run DMC, que era um grupo de rap que veio um pouquinho antes do Hakim, certo? É totalmente diferente a rima. Você pega ali, você vê que é uma rima mais quebrada, mais AB, AB, AB. Não sei se está certo, mas é uma rima mais pausada, mais quebrada. Você ouve Hakim, você vê que ele vai dançando em cima da batida. Você parece que ele não tá, que não é uma rima quebrada, é uma rima que você fala, puta, cara, esse cara é o Hakim. Ele também colocou muito jazz foi quando o jazz começou realmente a entrar no rap, porque ele era um músico de jazz e ele foi influenciado por John Coltrane, só John Coltrane. Quem não conhece John Coltrane aí, MCs, ouçam John Coltrane. Todo mundo tem que ouvir John Coltrane, na verdade. Mas eu falo de MCs porque é o meu elemento. Aqui no próprio trecho eu cito o Big Daddy Kane. É o cara que criou a punchline. É o cara que criou a noção de você pegar a sua letra e colocar punchlines no meio da letra, aquele verso contundente. Aí o Hakim pegou e falou, verso contundente? E se eu colocar uma lírica igual o jazz coloca? Vou colocar jazz em cima disso. Aí a gente tem o que a gente chama de flow hoje em dia, né? O MC, você não tem flow. Ninguém tinha antes do Hakim. A gente tem o Public Enemy, que foi um momento em que estava estourando de novo a violência nos anos 90 ali dos Estados Unidos, então o Public Enemy foi muito importante, influenciou muito os Racionais aqui no Brasil, porque eles trouxeram a música Fight the Power, a gente fala que a Fúria Negra ressuscita outra vez, os caras são brabos. Aí a gente tem o nascimento do Gangsta Rap, e aí o Gangsta Rap tem uma curiosidade, tem entrevista até do ICT, que é um dos pais falando sobre isso. O Gangsta Rap, ele não é um rap de mensagem, ele é um rap de realidade. Por quê? Eles não se propunham a fazer uma crítica social. Eles se propunham a narrar a realidade. O rap de mensagem, ele pega a realidade, fala sobre ela, mas ele traz uma alternativa, ele faz uma análise sobre isso. Ele traz um caminho, né? Por isso que é o rap de mensagem. O Gangsta Rap era o rap de realidade. Eles não necessariamente refletiam sobre a realidade, não traziam uma alternativa. Eles só falavam o que eles viviam. Por isso que o Gangsta Rap fala tanto sobre a criminalidade, sobre tráfico, porque era isso que eles viviam lá na outra costa dos Estados Unidos. Então fica aí uma curiosidade para vocês. Então a gente tem os grandes nomes, Tupac, Notorious, Dr. Dre, NWA, ICT e etc. Uma curiosidade do Tupac, ele era muito perigoso para o governo americano, porque a família dele era inteira de Panteras Negras. E por isso tem muitas teorias que foi o governo americano que encomendou a morte dele, porque eles tinham medo que ele fosse o próximo Messias Negro. Vocês sabem que o governo americano matou todos os possíveis Messias Negros. Você pega a história dos Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X, o grande Malcolm X ali, também todos foram mortos. E tem Panteras, inclusive, eu não sei se é a mãe ou a tia do Tupac que está até hoje exilada em Cuba. Tem muitos Panteras Negras exilados em Cuba, a maioria está em Cuba, por causa do governo americano. E tem muito Pantera Negro preso nos Estados Unidos com prisão perpétua até hoje. Aí a gente tem aqui também um grupo muito importante, De La Soul, que também trouxe essa questão do retorno do Boom Bap. Eu amo o Boom Bap. Eu fui criado no Boom Bap, minhas primeiras rimas foram no Boom Bap, e assim, Boom Bap é minha paixão. E recomendo vocês ouvirem De La Soul, a Tribe Called Quest, porque eles colocaram muito jazz junto. Eles também eles usaram muito a técnica de sampling, eles e o KRS-One, né, eles trouxeram pegaram. E assim, gente, ouçam o Nas. Porque assim, o Nas
era assim, o cara que antes dele lançar o álbum, o primeiro álbum dele, todo mundo queria saber quem era o Nas. E aí você pega o Illmatic, você pega New York State of Mind. Gente, é assim, existe o hip hop americano antes e depois desse álbum e desse som. Então recomendo vocês ouvirem o som desse cara, o flow desse cara é de outro nível, certo? A gente tem Wu-Tang Clan, que se vocês querem entender mais ainda sobre a relação do hip hop com a cultura asiática, só pesquisar o Wu-Tang Clan, que o próprio nome já fala. Inclusive o nome tem toda uma questão com a filosofia do Kung Fu, né? Que o Wu é o caminho, o Tang é a gíria, o estilo e Clã é a irmandade. A gente tem o Enter the Chamber, que tem, se eu não me engano, é uma referência a um filme acho que não sei, as 9 câmaras de Shaolin, alguma coisa assim. E olha que louco, o GZA, ele é formado em física, se eu não me engano. Ele é físico, ele dá aula em faculdade. E ele traz muitas referências à ciência também nas letras. Recomendo pegar as traduções. Aí aqui a gente traz alguns especiais. Erykah Badu, vocês têm que ouvir Erykah Badu. Por favor, gente, ouçam Erykah Badu. Um homem só é um bom homem quando ele ouve Erykah Badu. Se você é casado, você tem que ouvir Erykah Badu com a sua esposa. Assim, se vocês são casadas e seu marido nunca colocou Erykah Badu para ouvir com vocês, obriguem ele, que Erykah Badu é Erykah Badu, existe, todo mundo que já ouviu Erykah Badu pode falar que existe você antes e depois de Erykah Badu. Ela é a rainha do Neo Soul. E por que a rainha? Porque, vamos dizer assim, que ela é considerada uma das criadoras do que a gente chama de Neo Soul, né? O novo Soul Music. Ela mistura muito Soul Music, jazz, hip hop. Aí a gente tem... E ela, assim, tem um som dela que é An Ode to Hip Hop. É uma ode ao hip hop. Esse som, pelo amor de Deus, gente, assim, é sensacional. Se você pega a letra, assim, você chora com a homenagem que ela faz ao hip hop. Enfim, Erykah Badu é Erykah Badu. Ela é braba, certo? E a gente traz também um especial sobre as nossas mães, a Shariline, a braba, mãe do rap nacional, responsável pela primeira gravação de um rap, uma primeira mulher a gravar um rap no Brasil. Era Big Girl também, dançava, mais uma vez aqui no Brasil, né, um exemplo de que todo mundo dançava break, certo? Tá aí até hoje, na ativa, fazendo show, gravando, também faz parte da Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop, uma das fundadoras da Frente Nacional. É braba, gente. Vocês têm que saber conhecer ela. Então a gente traz especiais também de grupos aqui do interior. Daniel Garnet, eu recomendo muito o som desse cara. A Miri, assim, a Miri é um cara que, assim, eu botar a Miri, eu choro. Ponto, não tem outra coisa. Tipo, se ouve a Miri, é exatamente isso aqui. Fui eu que coloquei essa frase. Tipo, ele conversa com a sua alma. Desculpa atrapalhar, deixa claro aí que tem um Amiri antes e depois aí também, viu? Porque olha, Nossa, o cara é foda. Sim, exatamente. Existe o antes e depois de ouvir a Miri. Assim, meu Deus do céu, assim, eu consigo lembrar os grandes momentos da minha vida, tem a Miri no meio. Eu estava ouvindo a Miri no meio. Tem música dele que se eu colocar, independente do momento, eu vou chorar igual a criança, certo? Então a Miri é a Miri, certo? Aí aqui alguns artigos de opinião que a gente trouxe, entrevistas com pessoas, entrevistas com a Rose MC, que estava lá nas diretas já da ditadura até o movimento do hip hop. A gente trouxe entrevistas com outras personalidades do hip hop, V-Box, do Projeto Preto, Nenê Surreal, que é assim, uma das mães do grafite daqui de São Paulo. Gente, vocês têm que conhecer a Nenê Surreal. O trampo dela é literalmente surreal. Eu adoro o trampo dela. Big Girl Chris também, pedagoga do hip hop, braba. Recomendo o livro dela, Pedagogia Hip Hop. A gente tem entrevista com ela também no YouTube, no projeto. Rúbia RPW, tá aqui, a rainha do UBC. Quem gosta de rap bate-cabeça tem que conhecer a Rúbia, certo? Tá aí até hoje também. A gente traz entrevistas com pessoas daqui da região, Teodora Régia, deixa eu ver o que mais aqui. Fábio Corvo, que é um dos meus pais aí no hip hop. Ele até hoje é o cara que, se eu tenho alguma dúvida política ou de cultura hip hop, é para ele. Falo, Corvão, me ajuda, me salva, me dá uma luz aí. O Corvão é foda. Foda, foda, foda. Tenho nada.
Maria Preta também, acho que vocês conhecem a Maria Preta, né? Tá aí toda estouradíssima. Tive a honra de conhecer ela quando eu era artista de rua em São Paulo, ela era slammer. Eu conheci ela no slam, a gente trouxe ela para Salto fazer um show e depois a gente entrevistou ela também, isso lá em 2000 bolinha, 2018, 2017. Quando ela... Não vou interromper, mas a Maria Preta é foda. Ela também foi uma pessoa que marcou minha vida, tanto na maternidade quanto no rap, na cultura, cara. Não tenho o que dizer. Não, Maria Preta é zica. Sem palavras para ela, gente. Shell, o nosso vereador do hip hop aí de Salto, brabo. E aí aqui, as recomendações, né? Livros e filmes. O primeiro é HQ, Ghetto Brothers, Uma Lenda do Bronx. Conta tudo que eu falei da Guerra de Gangues está aqui, ó. E mais coisas. É a primeira leitura obrigatória de vocês. Se quiser estudar, assim, história do hip hop, essa HQ. Não tem da onde começar. É aqui. Aí depois vocês podem... Hip hop Genealogia é legal, muito bom, é uma HQ foda. A gente tem os livros do Nelson. Vou pegar aqui, Mulheres de Palavra também é muito bom. Esse é mais voltado para as mulheres do rap de SP, mas assim, é bom demais. Tem em documentário no YouTube. Esse aqui também na Quebrada, quadrinhos de hip hop, eu tenho em casa, é muito bom. São várias histórias de quadrinhos em HQ de hip hop. Rap e educação. Rap é educação, é muito bom. São várias pesquisas de educadores falando sobre rap e as escolas, rap nas escolas. Para quem é educador é muito bom. Esse aqui, Blues e Hip Hop, também sensacional. O próprio título já traz o que é o livro. Um que eu tenho aqui, que eu amo também, é o Hip Hop Filosofia. Ele é muito legal porque ele traz os conceitos de hip hop, letras de rap e aborda como que o hip hop é filosofia. E ele junta com os conceitos de filosofia. Então é muito legal. Livro de Sobrevivendo no Inferno, Pedagogia Hip Hop, Perifeminas é muito bom também. Eu sou louco para comprar. Eu tô só esperando quitar minha dívida com a Nubank para começar minha segunda fase da minha biblioteca pessoal de hip hop. Recomendo Perifeminas 1 e 2, certo? A gente tem o 30 anos do disco Cultura de Rua, para vocês daquela curiosidade. Filmes de hip hop. Quer estudar hip hop no Brasil? Nos Tempos da São Bento. Começa por aí. Ele traz tudo dali. É muito bom, tem no YouTube gratuito. Depois eu vou mandar links para vocês, tá, família? Freshest Kid é muito bom, que fala sobre break. É muito bom para entender o que é o breaking, como é que foi o breaking, como é que nasceu o hip hop. O protagonismo das mulheres no rap de SP também é muito bom, da Nery Bento. E assim, gente, sigam a Nery Bento, ela tá na diretoria do Museu do Hip Hop de São Paulo. Então, assim, gente, Nery Bento. O Quinto Elemento existe por causa da Nery Bento. Minha pesquisa foi publicada, de tanto que ela insistiu por eu levar essa pesquisa para o edital. Então, assim, sigam a Nery Bento, ela é foda. Scratch, para quem é DJ, recomendo esse documentário. Esse documentário aqui é muito bom. Eu assisti ele a primeira vez quando era skatista e quando eu nem sabia o que era hip hop. Eu vi esse documentário uma vez, assim, por assistir. Depois, quando eu fui fazer a pesquisa, eu reassisti. É muito bom esse documentário sobre DJs. Paredes que Gritam, sobre grafite, é muito bom, certo? Mulheres de Palavra, também, esse é muito bom, como eu disse, né? Tem o livro e tem a websérie. Marco Zero do Hip Hop, esse é legal, ele é mais curtinho. Style Wars, que fala sobre as brigas de grafite lá no começo do hip hop e a treta que tinha com o prefeito de limpar o grafite. Funk Hill é muito bom para vocês entenderem por que o funk, qual a relação do funk carioca com o rap, e assim, os dois são irmãos. São irmãos e, a título de curiosidade, os primeiros funks da história eram chamados de rap e os primeiros raps da história aqui no Brasil eram chamados de funk. Você pega o rap do solitário, o rap do trabalhador, e aqui no Brasil tinha o funk, enfim, o rap no Brasil, quando chegou, ele era chamado de funk falado, na verdade. Olha que doido. Documentário sobre o Sabota, maestro do Canão, acho que é necessário para todo mundo conhecer a história do Sabota para além do som, porque não vai existir ninguém como ele. Se você pega o rap da época do Sabota, o som da galera que fazia rap na mesma época que ele viveu, não existia nenhum flow igual dele.
Se você parar para analisar tecnicamente o flow do Sabota e de todo mundo que fazia rap na mesma época, não existia nenhum flow igual dele, gente. Eu falo isso porque eu fiz essa experiência, eu tive essa experiência de fazer isso e, gente, não tem. Se vocês acharem, por favor, me indiquem, porque eu não achei. Aí alguns filmes que tem na Netflix, pode ser que alguns não tenham. Se vocês não acharem, me falem, porque a gente pirateia, a gente acha. Hip Hop Evolution, ele é quase Rap Evolution. Ele fala muito mais sobre rap. Eu tenho esse problema quando o pessoal da gringa fala de hip hop, porque eles falam um pouquinho e já vai pro rap. Tem esse problema, né? E rap, eles falam dos MCs, tá? É bem poucos DJs. Também é outra autocrítica que eu, como MC, falo. The Get Down é muito interessante, porque é uma história que se passa no momento histórico do hip hop, né? Do nascimento ali do hip hop, é interessante. Roxane também é muito importante vocês conhecerem quem foi Roxane, certo? Ela não foi a primeira, mas ela foi muito importante, certo? Ela foi muito importante. Love Breeds Rhymes também é muito legal para assistir também. Ele é mais... E, tem o Common no elenco. Common aí um ator, MC, professor de rap, de hip hop, vamos dizer assim, quase. Hip Hop Beats também é interessante. Sobre um beatmaker, sobre um DJ é legal. E aí, enfim, aqui é mais sobre o coletivo Quinto Elemento, etc. A gente vai voltar para isso aqui nas outras aulas, nos outros temas que eu vou trazer de exemplos. Certo? 7h31, tá na hora da troca. E aí, galera, o que vocês têm de dúvida? O que vocês acharam da aula de hoje? Podem falar enquanto eu bebo uma água aqui. Pode falar, Vitor. Já levantou a mão, solta a voz. Pô, licença, boa noite, boa noite. Eu só queria fazer um simples pequeno comentário que eu fiquei de xereca em saber que o hip hop tem 9 elementos para mais, porque para mim eu achava que só tinha 5. Falei, meu Deus do céu! Aí depois eu fui entendendo também, mas nossa, que foda, mano. Eu achei incrível. Da hora. E é muito louco isso, cara, porque tem pesquisas que colocam até 16 elementos. Brincando, assim. Então, é doideira, cara. Ah, que fofo. Pode falar, Bia. Então, mano, voltando lá do começo, onde você estava explicando um pouco da história do hip hop, dos b-boys, né, de dance hall, esse tipo de coisa. E, mano, parando para olhar para trás, para dar uma estudada melhor nessas raízes e tudo mais, é bizarro como que quem vive a cultura do hip hop, quem vive no mundo da arte, cara, tipo assim, eu fico me perguntando como que as pessoas não isso, sabe? Disseminando tanto ódio em cima da cultura, tá ligado? Por exemplo, no fim de semana passado a gente organizou um evento de dance hall, de sound system, como a gente faz todo ano. E mano, é bizarro ver, tipo, um cara, tá ligado, com as minas sound system, com a mina no rap nacional, com as minas na cultura, na arte. E se esquecerem mesmo dessas raízes, sabe? Acho que, tipo, mano, é muito essencial a gente relembrar isso, sabe? É muito essencial a gente relembrar de onde que vem, relembrar de toda a guerra que a gente teve lá atrás, pra gente poder hoje em dia, digamos assim, conviver em paz, tá ligado? Poder ter a nossa liberdade de expressão ali, no nosso individualismo, como seres humanos, eu digo, tá ligado? E sermos aceitados pela nossa arte. Então, tipo, mano, é super necessário, tá ligado? Que as pessoas que relembrem dessas raízes, desses nossos começos, porque, mano, é nossa base, tá ligado? É nossa raiz, não tem como. Não, é exatamente isso. A árvore sem raiz não fica em pé. Então, é por isso que nesse curso a primeira aula é sobre a história do hip hop. Porque como que a gente vai saber para onde a gente quer ir enquanto profissionais, produtores, culturais, se a gente não sabe de onde a gente veio? Como que a gente pode querer produzir, fazer a curadoria de um evento de hip hop sem saber de onde que a gente veio, certo? Eu sempre que vou fazer curadoria de evento, de projeto, eu tento, porque curadoria não é só a gente selecionar artista, né? A gente entender que qual artista combina com a estética, a proposta do nosso evento. Por exemplo, e não só do nosso evento, da nossa instituição, organização. Por exemplo, a produtora Quinto Elemento,
o próprio nome já diz, quinto elemento. Então, dificilmente a gente vai trazer coisas que não tenham a ver com arte e educação, com formação. Até quando a gente vai contratar pessoas do rap, a gente tenta ver o que esse MC ou essa MC está cantando, né? Para além disso, quem que a gente está contratando? Antes de eu ver a arte do artista, eu vejo quem é o artista fora do palco, né? Eu demoro. Pô, você falou vários que dividia meses. essa aí. Hã? Eu tô viajando, que eu tô mais dividindo. Não, porque eu não tô gastando só isso. Tô em hotel, é muita coisa, comida. Então, acho que é muito importante. E principalmente isso que você falou, né? Da gente entender quais são as raízes, porque senão a gente pode cometer esses atos falhos da gente ser contra uma cultura que, na verdade, é também fonte referência para nossa. Olha que doideira, o break tem referência até de dança russa. Até de dança russa tem referência o break bebe fonte. O rap, aqui no Brasil, a gente tem uma referência muito forte do samba, do repente nordestino. O break aqui no Brasil bebe muito da capoeira, por exemplo. Aqui, se você pega o break brasileiro e o break norte-americano, estadunidense, é muito diferente. Você vê que no Brasil tem mais saltos, mais pulos, por causa da capoeira, tá ligado? Tem duas mãozinhas levantadas. Vamos lá, Cris e depois o Flávio, ordem alfabética. Aliás, Beatriz, consegui responder? Não sei se foi uma dúvida, foi um comentário, mas deu bom, né? Conseguiu sim, eu só esqueci de abaixar a mão aqui. Beleza. Cris, tá por aí? Levantou a mão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Flávio, pode falar, meu bem. Flávio, tá por aí? Levantou a mão? Opa, consegui. Inimigo da tecnologia, enfim. Boa noite para geral aí. Então, cara, você tava aí, enquanto você falava aí, tava vindo várias coisas aqui na minha cabeça, né? E, tipo, só ressaltando e reforçando ainda mais a importância da gente, porque assim, não basta apenas o cara que é MC só cantar, não basta apenas o cara que é b-boy só dançar ali, né? A questão da informação, de estudar, é muito importante, e é muito importante, assim, de verdade, porque a partir daquele momento ali que tu estuda e passa a entender, tu não tá dançando apenas por dançar, tu não vai cantar apenas por cantar, né? E a minha formação como b-boy foi, digamos assim, de uma certa forma, inicialmente foi bem precária, né? Em questão de informação, né? Que a minha história como assim, que eu conheci o hip hop, eu conheci o break, é bem parecido de todos da minha geração, assim, né? Praticamente todo mundo da minha geração do break, assim, começou a dançar através de um DVD, né? Que eu comprei no camelô do Red Bull Beast One 2005. E levei para casa e eu sou o mais velho dos irmãos, apresentei para os meus irmãos. Tenho hoje eu e mais 2 irmãos que são b-boys, um terceiro irmão meu que, infelizmente, tentei trazer ele para o hip hop, para o break, e ele não se recusou. Infelizmente, hoje ele não está mais entre nós, né? Então, quando a gente fala que o hip hop salva vidas, não é uma frase clichê, né? É algo que realmente acontece e eu tive essa experiência. E em questão da informação, cara, assim, quando eu comecei a dançar, comecei a conhecer o hip hop, algumas coisas chegaram muito tarde, assim, de informação. Por exemplo, eu lembro que na época eu não tinha informação, nem ouvia falar da importância da mulherada que teve no hip hop, na criação do hip hop e tudo mais. Tu ouvia falar em África Bambata, sempre eram homens, MCs, DJs, b-boys, nunca a mulherada aparecia, né? E aí hoje, por exemplo, tu trouxe nomes de mulheres que eu já sabia e outros que eu
não fazia a menor ideia, né, mano? Então, assim, quando o cara falou aí também, né, o mano falou aí, pô, fiquei de xereca que do nada 9 elementos, né? E assim, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? E eu comecei a ver essa necessidade de buscar, de realmente estudar através, primeiramente, assim, né, tem uma mina aí que é de Natal, né, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela deve conhecer com certeza o Miguel Carcará, né, Miguel Carcará, Nossos Valores e tal, e assim, ele é do grafite, é MC também, né, o cara faz um trabalho muito foda na comunidade da África em Natal. E quando ele ia nos eventos de break, né, que ele sempre aparecia assim, o cara sempre foi muito respeitado, até hoje é um cara muito respeitado, fez muito pela cultura hip hop natal, ele sempre ressaltava essa parte da gente estudar, né, e de estar dentro das escolas, não só formar pessoas, por exemplo, que eu não necessariamente eu tenho que me formar em dança para contribuir com a cultura hip hop, eu posso ser um pedagogo, um professor, um advogado, e isso é muito importante, a gente estar dentro de outras, tá dentro do sistema, por assim dizer, né? Então é isso, cara, que eu tenho para falar, encerrando aqui já, tá bom? Fechou. Da hora. E, meu, eu adoro essas trocas, gente, porque é muito louco saber isso, né? Que a gente vai. E sempre que eu pesquiso mais sobre o hip hop, surge mais alguma coisinha, mais alguma curiosidade. Eu, quando fiz essa pesquisa, foi muito difícil seguir uma linha, por exemplo, de. Uma linha, não uma linha cronológica, mas uma linha de escrita mesmo, sobre o que eu vou falar. Porque se eu for falar de tudo, vai ficar muito grande, né? Inclusive, depois eu vou mandar para vocês também o link do meu livro que eu lancei sobre a história do movimento hip hop. Basicamente o que eu contei aqui hoje para vocês, certo? Esse primeiro livro fala sobre o contexto da guerra de gangues, e aí as próximas publicações provavelmente vão ser sobre a mulher no hip hop e sobre a história do hip hop do Brasil. Não tem data para sair, porque não tem data, eu ainda nem comecei a pesquisa mesmo, porque eu preciso ver até como que vai ser financiado esses próximos livros, a pesquisa, porque provavelmente para os dois eu vou ter que viajar um pouco o Brasil, o país, para conseguir concluir essa pesquisa. Mais algum comentário, dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, gente, para a próxima aula, a gente vai falar sobre realmente produção cultural agora, beleza? No dia 12, que a gente vai ter a nossa próxima aula. A gente vai fazer uma introdução sobre o que é produção cultural e qual que é o mercado de trabalho, certo? Aonde que um produtor cultural, uma produtora cultural de hip hop pode atuar, beleza? E é por isso que como eu disse antes, por isso que eu gosto de colocar a história do hip hop como primeira aula, porque como que a gente pode saber para onde que a gente vai trabalhar dentro da cultura hip hop, sendo que a gente não sabe nem da onde que a gente veio enquanto cultura hip hop, né? Às vezes um produtor cultural de hip hop pode trabalhar num evento de dancehall e achar que está desconectado da cultura dele, mas às vezes ele está, na verdade, é mais conectado ainda com a origem dele. Igual a Rudy aqui, a DJ, né? Tá conectada. Primeiro que ela é o elemento primordial, DJ. Já começa aí, né? É uma mulher negra e é DJ tanto de hip hop quanto de dancehall. Tá tudo conectado. Igual a professora Silvana aqui, né? Ela é uma educadora, mas ela é também a pura energia do hip hop, né? Então a gente tem que entender muito, a gente tem que. E aí fica uma dica também, eu gostei do comentário do Flávio, né? Da gente estudar sobre tudo. Uma dica que eu dou para enquanto hip hoppers para todo mundo aí. Para quem é MC, não frequente só as batalhas de rima. Frequente os encontros de break, os encontros de grafite, as batalhas de break, os bailes de DJs, certo? Para quem é b-boy, b-girl, o mesmo, não frequente só os eventos. É que geralmente quem não faz isso é o MC. Vamos ser sinceros aí. Eu falo porque eu tenho propriedade de causa, né? Infelizmente, na maioria das vezes, quem abandona os outros elementos é o MC.
né? Mas a dica que eu dou para vocês entenderem, principalmente para quem quer ser produtor cultural, tá? Para você não ficar só naquela, vou organizar só batalha, porque às vezes você se limita profissionalmente, certo? A produtora mesmo, a gente tem projeto de oficina de poesia, já colocou na pista, publicação de livro, festival de hip hop com todos os elementos acontecendo, hip hop na escola, encontro de grafite. Então, você conhecer os outros elementos, não só conhecer, eu sei o que é o grafite, eu sei o que é o break, eu sei o que é o DJ, o que é o MC, o beatmaker. Não, você conviver com esses elementos, estar ali vendo eles acontecendo, você ir numa batalha de break, assistir uma batalha de break, que é a coisa mais da hora do mundo. Porra, como eu adoro, como eu gosto de ver uma batalha de break, gente. Puta que eu pariu. Você ir ali, eu sou MC, vou gravar um som, vai lá na casa do seu produtor, ver como é que ele faz, como é que ele produz o beat. Ou você tá no evento de rap, você tá aí no line-up e vai ter um momento que tá o DJ ali discotecando. Meu, eu me apaixonei pelo hip hop. Foi o momento que eu falei, puta, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Foi o dia que teve o encontro da nação hip hop ali em Salto. E aí teve ND Naldinho. E eu tava na produção, e aí teve um momento que eu subi no palco e o DJ tava fazendo freestyle ali de scratch. E eu tava do lado do DJ, e eu fiquei olhando assim, ó, ele remixando ali ao vivo, e eu olhava aquilo, parecia que eu tava desconectado de todo o resto do mundo, eu só conseguia olhar aquilo. Tanto que um dos meus projetos da vida, eu só preciso achar tempo para isso, né? Eu brinco que eu preciso de umas 42 horas no dia para dar conta de tudo. E depois de um burnout, eu tô sempre ali falando, não, eu preciso acelerar. Hoje mesmo eu tive que recusar 2 trampos, porque eu sei que eu ia ter um burnout se eu pegasse, né? Então, um dos meus projetos de vida é aprender, fechar um projeto de oficina de DJ só para mim, né? Só para eu ter essa aula, para eu participar também. Fica aí a dica, DJs aí que queiram fechar projeto comigo, vou fazer um bem bolado, né? Vocês me ensinam, eu faço o trampo de produtor e é nóis, tudo certo? Então é isso, meus amores. Eu vou mandar agora no grupo da aula de vocês a lista de chamada da aula 2 de hoje, certo? Para vocês assinarem. A partir de hoje está contando a presença, certo? Como eu disse para vocês. Não se preocupem, se vocês não tiverem completado 75% no final do curso, a gente vai dar a oportunidade para vocês enviarem uma conclusão de curso para vocês receberem o certificado, beleza? Respondam lá a lista de chamadas, porque é muito importante, porque eu também vou recolher depoimentos do que vocês acharam da aula de hoje, tá? Porque isso me ajuda a melhorar também nas próximas aulas, nos próximos cursos, certo? É importante o depoimento de vocês ali também. Vou mandar também no grupo links de referências para vocês estudarem sobre a história do hip hop e vou mandar a lição de casa de hoje para vocês, tá bom? Lembrando, a lição de casa não é obrigatória, vocês não precisam me apresentar. A lição de casa é para vocês praticarem e reforçarem o conteúdo de cada aula. Já vou adiantar aqui rapidamente que a lição de casa é pesquisar a origem do termo hip hop. Não necessariamente quando que o movimento hip hop ganhou o nome de hip hop, mas a origem do termo hip hop. Porque vocês vão encontrar várias origens e aí eu quero que vocês tomem a decisão de qual linha histórica vocês vão seguir, certo? Então pesquisem aí sobre a origem do termo hip hop. Essa é a lição de casa. Beleza? E para além dessa lição de casa, a lição de casa extraoficial é: frequentem eventos que não são do elemento de vocês, certo? B-boys frequentem batalhas de rima, grafiteiras frequentem batalhas de break, DJs frequentem encontros de grafite e por aí vai. Se comuniquem com os outros elementos, isso é muito legal. Para além dos eventos que tem os 4 elementos, por exemplo, festivais de hip hop, que aí tem os 4 elementos. Não, eu sou MC, mas vai ter uma batalha de break na minha cidade. Vai lá com seus parceiros MC, com quem batalha junto, para vocês verem como é que é a batalha de break. Quem sabe não inspira uma letra de vocês, né, sobre essa batalha, e vice-versa.
Então é isso, família. Eu vou encerrar aqui, faltando 10 minutos, que agora eu vou correr, jantar, tomar banho, me trocar, porque eu tenho CLT agora até as 5 da manhã. Então é nóis, gente. Um bom descanso para vocês, uma boa quinta-feira. Feliz Dia das Mães para quem é mãe e para as mães de vocês. Um grande beijo, um grande abraço, bebam água. E é nóis, família. Qualquer dúvida, me mandem no inbox.